E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Paula Palma. Vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre tudo isso que está acontecendo na pandemia, o quanto a gente está engordando. Eu sei o quanto é difícil seguir uma dieta, seguir uma atividade física, né? Tem algumas pessoas que conseguem, a maioria delas, pelo menos dentro dos nossos pacientes, eles não conseguem. Então, é difícil mesmo, tá? A gente até tenta traçar um plano. Ai, vou fazer uma rotina, né? Ai, vou fazer maquiagem todo dia. Ai, vou colocar um look diferente todo dia. Ai, vou fazer uma receita fit. Vou seguir o que a nutricionista tá falando. Mas eu sei que dura uns 4 dias. No 5º dia a gente já tá... Meu Deus, quando é que isso vai acabar, né? Então, o motivo desse vídeo aqui é de explicar um pouquinho o que realmente acontece no corpo, que a gente engorda, que a gente fica enlouquecido, que o quanto nosso corpo e nossa mente sofre, eles sofrem, né, por causa dessa ansiedade, por causa desse tanto que a gente fica em casa, tá? Então é assim, ó, quando a gente tá ansioso, quando a gente tá cansado de alguma coisa, estressado, tem muitas pessoas que quando, por exemplo, acabou um relacionamento, brigou com alguém, ficam mais nervosas e, na verdade, isso faz com que você perca a fome. Isso pode acontecer? Pode. Mas alguns hormônios são liberados e, normalmente, a ansiedade ou o nervoso ou uma briga faz com que o corpo, por perder energia para isso, para esse sentimento, para esse estresse, ele necessite de carboidratos e açúcares para repor e para compensar o que a gente está passando, tá? Então é natural você tá com medo de um vírus, você tá brigando com alguém ou tá sentindo falta de alguém e a gente ficar com mais fome, tá? Isso é muito comum. E o que a gente tem que fazer para isso, né? Existem algumas coisas que as pessoas gostam de fazer, como por exemplo a atividade física mesmo, ou a meditação. Existem liberações de hormônios que acontecem depois que você faz uma atividade física, ou depois que você faz uma meditação, ou depois que você faz uma atividade que você goste, ou depois que você lê um livro, alguma coisa que você esteja gostando, né? Então, a primeira dica é: faça uma coisa gostosa quando você está passando fome. Ai, tô com muita fome. Então desvia o olhar da comida e tenta fazer alguma coisa que você gosta, porque fisiologicamente você vai ter liberação de hormônios que saciam a fome, que te deixam com prazer que a comida na sua cabeça te daria, tá? Então a primeira dica é procurar alguma coisa que você goste. Ah, eu gosto de assistir Netflix, tudo bem. Ah, eu gosto de tomar um banho na banheira. Tudo bem, eu gosto de pular um pouco na piscina, eu gosto de andar de bicicleta. Ah, eu não suporto fazer atividade física, então não faça. Nesse momento não faça, porque a atividade física às vezes vai te deixar mais nervosa ainda, tá? Se você fizer uma atividade física bem feita, mesmo que sem você querer, mesmo que obrigada, naturalmente já vai liberar hormônios que saciam e que tiram essa vontade de comer que não, na verdade você é gula, né? Na verdade é por ansiedade, tá? Bom, uma outra forma que a gente tem, que a gente faz muito na clínica, é a injeção intramuscular. A intramuscular... Teodora, pra lá e pra cá. A injeção intramuscular é uma injeção, então é um líquido que a gente separa, uma mescla que a gente fala, então eu vou separar alguns ativos, alguns medicamentos que vão ajudar para cada caso. Então, por exemplo, peguei lá o tipo 1, 2 e 3 de medicamento, que é para pacientes que fazem muita atividade física, fazem toda a dieta certinho, mesmo assim não emagrece. Tem muitas pessoas assim. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que tentaram a dieta da berinjela, a dieta da água, a dieta do sol, a dieta do sal, a dieta da lua, a dieta do can, a dieta cetogênica, a dieta low carb, tentou todas as dietas possíveis e impossíveis. É natural que o corpo, ele olhe e fala assim, opa, peraí, mais uma dieta? Vamos reter energia. E não seja tão fácil assim de perder calorias. Então, acontece muito mesmo do metabolismo cair. E o que é o metabolismo cair? Vou pegar alguma coisa, peguei, gastei 2 calorias. Meu metabolismo
que está baixo, ele está poupando energia. Então, ao invés de gastar 2 calorias, eu acabo gastando uma só. E aí, isso quer dizer que o seu metabolismo caiu. O seu metabolismo, ele está retendo energia, ele está tomando cuidado. Por quê? Pode ser, por exemplo, de tanta dieta que você já fez. Ou pode ser alguma coisa do seu corpo mesmo. Você já viu aquelas pessoas que não comem nada e mesmo assim engordam? Aquela pessoa tem tendência a engordar. Essa tendência a engordar nada mais é do que o metabolismo que está baixo. Então eu pego lá o 1, o 2 e o 3 de medicamento, vou juntar e vou aplicar no bumbum dessa pessoa. Posso fazer 1, 2, 3 vezes por semana, dependendo de cada caso. É claro que a gente vai começar com 1, no máximo 2, e se precisar, se realmente estiver difícil de reverter essa situação do metabolismo, aí sim a gente pode passar para 3 vezes por semana, por exemplo. Então, o que esses ativos que a gente vai colocar lá com uma injeção lá no bumbum vai fazer? Ele vai fazer com que o seu corpo acorde e trabalhe um pouco mais. Então, vai acelerar o metabolismo, né? Então, ao invés de você gastar aquela 1 caloria para pegar aquele objeto, você vai gastar 3, 4 calorias. Então, o seu metabolismo vai estar aumentado, o seu corpo vai estar um pouco mais acelerado, tá? Nada a ver com acelerar a cabeça, tá? O que a gente está falando é de gastar calorias, tá bom? No caso, por exemplo, existe um outro caso que as pessoas não têm como parar de comer. Então, assim, a compulsão é uma coisa que reina nesse mundo. Meu Deus do céu, como tem gente que morre de vontade de comer tudo toda hora. Tem desejo, parece estar grávida, né? O tempo inteiro, a vida inteira. Tem desejo de doce depois do almoço, tem desejo de doce a hora que acorda, tem desejo de doce a hora que tá passando por um momento estressante. E quantos momentos estressantes a gente passa no dia, né? Vamos pensar, uns 8. Bom, se a cada momento estressante eu comer um tabletinho de chocolate, quantos tabletinhos de chocolate vão no dia, né? Então, essas pessoas, elas têm, não conseguem entrar no eixo, na disciplina de uma alimentação saudável ou de uma atividade física que seja. Então, a compulsão por doces acontece demais. Mas eu não sou muito fã do doce, eu sou fã do salgado. Só que o carboidrato em si, o açúcar em si é uma coisa só. Então, a gente tem sim algumas medicações que a gente pode fazer de injeção para quem tem compulsão por doces ou por carboidratos no geral. Eu preciso comer uma massa, não gosto muito de proteína, eu gosto de comer pão, eu gosto de comer salgado, eu gosto de comer tudo que é salgado mesmo, tá? Ou aquela pessoa que fala, não, qualquer coisa, pode ser até uma colher de leite condensado, que pra mim tá valendo, né? Então, existem esses dois casos, que é a compulsão por carboidratos no geral ou compulsão por doces, a vontade na boca mesmo de ter aquele docinho depois de comer um salgado, por exemplo, tá? E aí depois a pessoa ainda fala, né? Você come o salgado, depois você come o doce, depois você dorme, aí você dorme, já tá com fome, já come um salgado, depois come o doce, aí vira um ciclo eterno, né? Ainda mais em casa, que a gente acaba dormindo um pouco mais, quem não tem filho, né? Porque quem tem filho não tem esse... Ai, a gente chega até suspirar, que saudade que dá de dormir. Tá, enfim. A privação de sono também é uma coisa que vai desregular tudo aí, né? A gente acaba desregulando a parte hormonal e aí você fica mais estressado, e aí você cai o seu metabolismo, e aí você diminui a quantidade de testosterona, aumenta a quantidade de insulina, e aí vai por aí, né? Então, é um ciclo enorme aí também relacionado ao sono e à melatonina, tá? Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar mais pra vocês são esses tipos de pessoas que a gente acaba vendo no dia a dia, que não adianta eu tratar uma pessoa que tenha compulsão por doce aumentando o metabolismo dela. Porque às vezes o metabolismo dela já tá legal, e se você aumentar mais, ela vai ficar acelerada demais ou não vai ter efeito nenhum. Então essa injeção intramuscular que a gente fala, ela é específica para cada caso. Então você tem a compulsão por doces, eu vou separar a química para compulsão por doces. Ela vai agir no seu cérebro, porque eu não sei se vocês sabem, mas a ativação cerebral que a cocaína faz é a mesma ativação cerebral que o açúcar faz. É um vício
e é uma coisa que você precisa realmente tratar de uma forma diferente, de uma forma que você tem que focar um pouquinho melhor nessa situação. Não é simplesmente uma coisa da sua cabeça, falar assim, eu tenho que parar de comer doce. Não, é um vício mesmo, né? É a mesma coisa que a pessoa que fuma. Eu vou parar de fumar porque eu preciso parar de fumar e para. Não é tão simples assim, né? Então, existe todo um protocolo que a nossa Nutri faz na clínica para que você não sofra muito. Existe sim um período de abstinência do doce, mas também você pode ir tirando aos poucos. Então a nutricionista ela vai saber te indicar ou uma abstinência rápida ou vai tirando gradativamente, tá bom? E isso vai depender de cada caso, de cada conversa que a gente vai ter com a nutricionista. Bom, na verdade o que eu queria falar pra vocês era isso em relação às intramusculares. Existem outras injeções intramusculares que a gente consegue tratar, por exemplo, a ansiedade, né? Existe também a ansiedade por comida. Eu tô ansiosa, preciso comer. Então essa não é necessariamente uma compulsão, que é aquela que ativa no cérebro, que fala assim, meu Deus do céu, eu preciso de um doce, o vício em si. Ó, a neném chorando. Não é em relação ao vício em si lá no seu cérebro, é em relação à ansiedade. Eu tô ansiosa. Quando que esse vírus vai acabar? Será que vai acontecer tal coisa? Aí você precisa comer. E cada coisinha que acontece na sua vida, no seu dia a dia, você acaba tendo que comer alguma coisa. E esse comer nunca é uma carne, né? Nunca é uma proteína, uma fruta. Sempre é um carboidrato, um açúcar. Sempre, é impressionante, uma porcaria. Enfim, e aí você também tem essa injeção intramuscular. Então, para cada caso é um caso. Não é toda a mescla, não é toda a química que funciona. Então, existem muitas pessoas que acabam colocando qualquer coisa na mescla. Vamos lá, qualquer coisa que colocar aí. Vamos colocar uma cafeína para aumentar o metabolismo. E não é por aí, tá? Então, por isso que existem injeções que funcionam e injeções que não funcionam. Não é colocar qualquer coisa a qualquer custo para qualquer pessoa. Tá bom? Então, se isso te interessar, se você tiver alguma dúvida sobre as intramusculares, deixa nos comentários, me chama, que a gente vai conversando um pouquinho mais. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, mas a gente responde. Qualquer coisa você tem aí Instagram, Facebook, YouTube e qualquer coisa entra em contato com a gente. Beleza? Um beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.